Professor, Oi? Não, desculpa aí. eu falei que eu Não, tomo água, nada mais do que justo você deitar um pouco. desculpa aí, professor. Ô, inferno. Esqueci de gravar. Ele quer uma reação de desidratação do etanol para formar o éter etílico. Se eu quero desidratar o etanol, pra... vamos interpretar algumas coisinhas. Ó, eu tenho isso aqui, etanol. Deixa eu melhorar isso para vocês. CH3, CH2, OH. E eu quero formar isso aqui, ó. Ixi, criança chorou. Meu irmãozinho. Eu tinha isso aqui e eu quero formar isso aqui. O que está faltando? Tá, isso aqui é catalisado por um ácido. O que está faltando aqui? O oxigênio. Oxigênio. Caramba, não consigo falar. Oxigênio. Será que só com Isso. o oxigênio forma isso aqui? Tá faltando carbono. Está faltando carbono. Olha o tamanho dessa molécula aqui, olha o tamanho dessa molécula. Eu Nessa viajei, eu pensei que era a seta ali, mano. Que era pra passar pra seta ali. ó o tanto de carbono que tem aqui, ó o tanto de carbono que tem aqui. Ou seja, numa reação de desidratação, para formar o éter etílico, no caso, eu vou precisar de duas moléculas. Lembra que eu falei? Que a reação é como se fosse uma reação de condensação, que eu vou juntar. Então, ó, na reação de desidratação, eu vou precisar de duas moléculas de etanol para produzir um éter etílico. Nessa reação de desidratação, vai acontecer. Agora eu fico em dúvida se eu mostro para vocês o passo a passo ou se eu só resumo. Eu só buguei mesmo, né? Que eu achei que aquela seta que era o que a gente tinha que fazer. Eu vi o H ali, aí eu lembrei do OH, né? Da ideia, por isso que eu falei oxigênio. Uhum. Eu não vou mostrar a equação completa. Não vou mostrar o mecanismo todo. Ó, então, uma reação de desidratação. Fixem isso na cabeça de vocês. Para ela ocorrer, ela precisa de duas moléculas iguais do etanol. É necessário você estar catalisando ela com um ácido forte em uma temperatura alta. Essa reação, ela vai produzir um éter etílico, um éter mais água, que é uma reação de desidratação, então ela vai tirar a água. Essa água ela vem daqui, ó, das hidroxilas. Pode ver. Acho que é o suficiente. Tem algumas reações que eu vou só pulando, eu não vou mostrar elas todas porque, infelizmente, a gente tem pouco tempo. Tá? A resposta é essa aqui, ó. Tá? Então, novamente, reação de desidratação, você tem que, primeiro, ter duas moléculas iguais, um ácido muito forte e catalisado por um ácido, ou por uma temperatura muito alta. Beleza, vamos para o próximo exercício. Deixa eu escolher aqui. Não vou pegar exercício com literatura não, porque eu não aguento. Nossa, olha o tamanho desse exercício.
Não, isso aqui eu vou mandar para você. Porra, professor, aí não, pô. Você falar o tamanho disso, aí depois você lança uma dessa. Isso que eu fico como? Cristão. Feliz. Ó, aqui. O NB também, só que primeira fase. Essa é mais recente. Nossa senhora, mas eu só tô escolhendo o NB. Assim também já é demais, Felipe. Ó, observe as duas reações alcoóis e assinale a alternativa correta. Então, a primeira, nós temos uma reação de desidratação, tá vendo? Duas moléculas de etanol desidratando, formando um éter etílico mais ácido. Na reação de baixo, eu tenho uma molécula de etanol e no processo de desidratação forma uma ligação dupla, tá? Então, na primeira eu tenho uma reação de desidratação e na segunda eu tenho que tipo de reação? Hum, Qual reação que nós estamos trabalhando hoje? hum, Reação de ligação, não é? Também. Mas que tipo de reação que a gente está trabalhando hoje? Substituição, eliminação? É, Eliminação. Muito bem. Então, a sim. primeira é uma reação. Isso. A primeira é uma reação de desidratação e a segunda é uma reação de eliminação. Na reação de desidratação, pessoal, lembra que eu tenho a fusão de duas moléculas. Na reação de eliminação, eu tenho a formação de uma dupla ligação. Tá? Então, vamos lá. Alternativa número 1. Nas duas reações, o ácido sulfúrico exerce o papel de redutor do álcool etílico aos seus produtos. Ele funciona como um redutor ou ele funciona como um catalisador? Acho que em um dos casos ele funciona como uma característica, né? Isso. Uma característica para um e outra para outro. Isso. Em uma, ele vai atuar como um redutor, na outra, ele vai atuar como catalisador. Tá? Então, essa primeira alternativa aí, ela não está correta por causa disso. Ele generalizou. O éter dietílico é formado por uma reação de desidratação intermolecular do etanol. Verdadeiro ou falso? Essa eu já não me atrevo. verdadeiro. Verdadeiro. Lembra? 2 etanóis. E aí eu vou interagir esses 2 etanóis, vai tirar uma molécula de água e eu vou ter o éter. Então, essa 2 é verdadeira. As duas reações podem ser realizadas em um reator aberto, pois o ponto de ebulição do ácido sulfúrico é de 337 graus Celsius. E aí, o Como que que eu vou vocês saber acham? isso aí, não? Do ponto de ebulição. Ótimo. Olha pro meio da reação. Olha para a seta, né? O que nós temos ali? Tem o ponto, né? De ebulição. Olha em cima da seta. Sim, nós temos os elementos. Que ácido é aquele lá? Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Fraco? Ou ele é um ácido forte? Sei lá. Como é que. Ácido sulfúrico, eu acredito que ele seja forte. Forte. Ele é utilizado como líquido de bateria. Bateria de carro. Ácido forte. Extremamente forte. Agora imagine você está trabalhando com um ácido forte num sistema aberto. Será que vai dar ruim? Provavelmente sim. Provavelmente sim.
provavelmente vai dar ruim, tá? Então, nunca trabalhe com ácidos em um ambiente aberto, sempre num ambiente fechado, uma capelinha fechada, tá? Pro gás sair. Então, essa 4 também tá errada. Na 8 tá assim, ó. O 2,2 de metilpropanol não sofre reação de desidratação molecular. Aí vocês vão perguntar, como que é a estrutura do 2-metilpropanol? Vamos ver. A prop, né? Então tem 3 carbonos. 1, 2, 3. Aqui eu tenho um OH. E aqui eu tenho 2 metilas. E aí vocês acham que se eu tiver um outro aqui, ó, tem possibilidade de eu ter uma reação de desidratação? Cara, eu vou falar que não, porque eu lembro que o senhor falou que é muito difícil tirar o OH do negócio, né? Da Sim, estrutura. é muito difícil, mas a gente não está falando de uma reação de substituição. A gente está falando de uma reação de desidratação. Sim, é possível. É possível. Né? Vai sim ter uma reação de desidratação aqui. Então, a 8 também não está correta. 16. A formação do éter etílico se dá através de um processo chamado desidratação intramolecular, tendo o ácido fúrico como um agente desidratante. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Ótimo. Então, as questões que estão corretas é a 2 e a 16. Viu? Eu não acho difícil. Eu acho que assim, é peguinha que vai tendo. É, tô embaralhando bastante as coisas. Deixa eu selecionar um outro exercício para vocês. Não. Ah, tem esse aqui. Esse aqui é legal. Última questão para a gente poder descansar um pouco. E para o Diego poder dormir. Eu tenho que parar de assistir jornal até tarde. Eu fiquei assistindo o Jornal da Globo, depois eu fui para a Globo News. Depois que eu entrei do Bolsonaro falando mal comemorando a morte do cara lá, não parei mais de acompanhar aquele trem. Quem me acompanha todos os dias aqui nas aulas, né, que eu fico praticamente o dia inteiro sentado aqui na frente desse computador, é a Globo News. Você tá ligado aqui, ó, na minha frente, aqui tá passando aquilo. Ela fica ligada praticamente o dia inteiro, das 6:30 da manhã até... Você é louco, não sei como vocês aguentam ver tanta desgraça. E é repetido, minha mãe fala isso. Eu não sei como que vocês aguentam, como é que você aguenta ouvir a mesma notícia várias e várias vezes. Hábito. Então, ó, muitas empresas agroindustriais dispõem de grandes volumes de matéria-prima que são aptas para o preparo de compostos orgânicos. A exemplo das usinas de álcool que comercializam parte de seus resíduos para ser negociado e adquirido por um custo aceitável. Considere os seguintes compostos. Então, no primeiro eu tenho etanol, no segundo eu tenho um ácido carboxílico,
No terceiro eu tenho um diéter. No quarto eu tenho um éster. E no último eu tenho um propanol. Né? 2-propanol. Sobre os compostos acima, assinale a afirmativa verdadeira. O composto 4 é formado pela reação do 1 com 2 na presença de H+. O composto 2 reage com carbonato de sódio, formando o CH3CO3. O composto 3 é formado pela reação do 4 com 1. O composto 5 é formado pelo tratamento de 1 com H+ aquecido. Então vamos lá, vamos nas alternativas. 4 é formado pela ação de 1 mais 2. Então vamos no 4. 4. Ação do 1 mais 2. E aí, o que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Falso. Acho que é falso, né? Então tá, vamos lá, falso. 2. Letra B. O composto 2 reage com NHCO3, formando esse composto aqui. Então vamos lá no composto 2. Reagindo com NHCO3, formando isso aqui, esse composto enorme aqui. E aí, o que vocês acham? Fico meio na dúvida por causa do NA. Eu não tô vendo NA ali. Muito bem. Letra C. O composto 3 é formado pela ação do 1 com 4. Do 4 com 1. Qual que é o composto? O 3. O 3 é formado com o 4 mais o número 1. E aí, o que vocês acham? Composto 3? Ó, o composto 3 é formado da ação do 4 com o número 1. Nossa. 6. Vou botar verdadeiro. Aham. Achei que é verdadeiro. True. O composto 4 é formado pelo tratamento de 1 com aquecimento, com H+ aquecido. O composto 5 é formado a partir disso. Todo um? Tem lógica? Não, nenhum. Não, nenhuma. A alternativa que vocês viram certa é a C. Muito bem. Parabéns. Obrigado, professor. Ai. Queria agradecer primeiramente a minha mãe, depois ao meu técnico. Meninos, dúvidas? Sim, um monte. Assim, sempre tem, né? Mas tamo aí, na luta. Vou mandar uma questão para vocês fazerem de reação de eliminação. E aí depois a gente vai entrar com a eliminação 1. E aí a eliminação 1 é muito parecida com a substituição 1.